Uma outra coisa que mantém o seu cérebro saudável por mais tempo é ser intelectualmente ativo. Ser intelectualmente ativo. O que quer dizer isso? Olha o que eu tô querendo, olha o que eu botei aqui, botei até aqui embaixo, ó. Aprender algo novo, ser curioso. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, eu gosto de estudar, mas eu estudo muito o quê? Eu estudo neurociências, que é o que eu gosto. Mas, graças a Deus, eu sou professor também de anatomia, neuroanatomia também, porque anatomia é nervoso, mas eu sou professor de anatomia e fisiologia. São disciplinas básicas. Anatomia é mais da estrutura, o estudo dos sistemas que formam o corpo humano, fisiologia, como funciona o corpo humano, e neurologia, como funciona o sistema nervoso, que é a área que eu tenho sim, paixão, como vocês já devem ter percebido, né? Então, quando eu falo de ser intelectualmente ativo, eu estou falando de aprender algo novo, porque falar de neurociências para nós hoje não é tão complicado. A gente consegue, com muita facilidade, se eu leio um artigo científico, rapidamente eu já entendo o que ele quer dizer, porque faz parte da minha rotina. Mas, se eu ficar fazendo só isso, eu só vou passar por um caminho. O que eu quero dizer com isso? Imagine o seguinte, você tem aqui, você está entrando numa floresta, tem mato para tudo quanto é lado. Então, se você passar sempre pelo mesmo lugar, você vai ter uma picada. Vai chegar uma hora que nem nasce mais mato naquela picadinha, não é verdade? Então aquele caminho já está bem formado. Esse seria o caminho das neurociências no meu cérebro. Mas eu deveria, para melhorar a saúde do meu cérebro, estar sempre querendo aprender algo novo. Então, por exemplo, eu deveria sair daquela picada e ir para outra. Quando eu saio do caminho que eu já fiz, aqui vai ter mato alto, ó. Se eu seguir para esse caminho de cá, vai ter um caminho de mato alto. Mas se eu começar a passar por aqui também, vai chegar uma hora que eu vou fazer uma picada para cá. Ou, se eu for para esse outro caminho, eu vou fazer uma picada para cá. Então, o que vai acontecer nessa floresta que eu estou caminhando, que seria a floresta da minha vida, né? Então, eu vou ter várias picadinhas de aprendizado. E isso aumenta muito a minha capacidade cognitiva. Isso é fundamental. Ser intelectualmente ativo é fundamental para que eu tenha saúde cerebral. É interessante isso, né? Porque quando nós falamos nesse sentido, até você começa a pensar por que o Brasil e na América Latina está aumentando a incidência de doenças de demência do tipo Alzheimer. Nós, de maneira geral, não somos induzidos, né, por programas sociais, ou mesmo o próprio indivíduo não tem muito costume de ler. A leitura é fundamental para ficar ativo intelectualmente. Quando eu leio, eu consigo entrar no universo do autor. Às vezes eu me coloco no lugar dele. Vocês já viram contação de histórias? Já viram, assim, às vezes em alguns filmes você vê os pais contando história para a criança, aí eles começam a contar história. Por exemplo, e então, sei lá, um personagem qualquer, a criança caminhando na floresta e ouve um barulho. Aí você, imediatamente, a gente já começa a imaginar a criança caminhando num escuro, o escuro varia, o meu escuro é de um jeito, o seu escuro é de outro. E aí fala, escutou um barulho, o barulho pode ser um para você, pode ser um para outro. Não é assim? Como varia as coisas? Mas a gente entra no universo, a gente cria um ambiente, a gente inventa um ambiente. A leitura é fundamental para isso, para você aumentar sua criatividade, sua inventividade, sua capacidade associativa, sua empatia. Dependendo do que você lê, você se coloca no lugar do autor, não é verdade? Por isso que é tão importante a leitura. Ela melhora a sua flexibilidade cognitiva. A leitura é o melhor exercício que você pode fazer para manter a saúde do seu cérebro. E como eu disse, no Brasil, posso falar do Brasil, da América Latina, a gente sabe que também, de acordo com as pesquisas, né, até a OMS afirma isso, que Brasil e América Latina, um dos problemas que aumenta as doenças do cérebro, como o tipo de demência, do tipo Alzheimer, né, que está aumentando na América Latina e no Brasil, é exatamente porque nós somos, de maneira geral, intelectualmente pouco ativos.
Então a gente lê pouco. A gente, por exemplo, você não tem a gente deixa de ser curioso, chega nos 60 anos, a gente acha que já pode, aposentou, não precisa fazer mais nada. Como assim, cara? 65 anos agora, né? Idade mínima é aposentar. Como assim? Muitas vezes as pessoas chegam aos 60 anos, elas estão voando. É agora que no aspecto de vista, do ponto de vista cognitivo, ela está voando. Agora é a hora que ela vai errar menos. Agora é a hora que ela pode juntar todo o conhecimento e criar algo novo. Então, a aposentadoria não quer dizer que você tem que parar com a sua atividade cognitiva. Pode ser que seja um grande momento para você mudar de estratégia. Você fez durante a sua vida toda, durante 25, 30, 40 anos, você fez uma atividade, mas talvez seja a hora de você seguir por outro caminho e melhorar, usar áreas diferentes do seu cérebro, usar novas picadas para você seguir e assim fazer o seu cérebro criar novos caminhos, novas conexões, fazer mais plasticidade. Nós sabemos que ser intelectualmente ativo, ler, estudar, aprender algo novo, aumenta a plasticidade cerebral. E nós sabemos que quanto mais plasticidade o cérebro faz, menor é a chance de você desenvolver doenças neurodegenerativas do tipo Alzheimer. Legal isso, hein? Então, falando a questão de ser intelectualmente ativo, precisamos aprender que isso serve para todos, tá, pessoal? Mas eu falo para a população idosa aqui, eu estou falando agora, porque como a incidência, né, como a população idosa está aumentando muito e a incidência de doenças do cérebro tem aumentado também, do tipo de demência, demências do tipo Alzheimer tem aumentado muito, né? Então, estou falando principalmente com eles, mas nós podemos evitar tudo isso, nós agora, eu tenho 50 e pouco, mas como eu já estudei muita coisa, então eu sou intelectualmente ativo, entende? Há um tempo atrás, até eu estava desenvolvendo um produto com meus meninos, eu tenho 2 filhos, são engenheiros, né? Um já terminou e o outro está terminando agora, e eu estava ajudando a desenvolver um equipamento da engenharia junto com eles. Eu meto o pitaco, porque antes de ter a formação que eu tenho hoje, uma das formações que eu tive foi técnico em eletrônica e eletricista. Eu fui eletricista e depois técnico em eletrônica. Então o que acontece é que eu dou meus pitacos também nesse negócio. E às vezes eu dou bola dentro com os meninos. Sabe? E o tão legal que são projetos que faz você sair da sua, sair da sua rotina e você tem que aprender a conviver com os outros que sabem mais do que você. A gente está tão acostumado como professor ir lá e passar o conteúdo e tal. Você geralmente sabe mais do que aqueles que estão à sua volta e de repente você tem que se colocar no papel de aluno e ficar escutando os seus filhos te ensinando algumas coisas. Isso é muito legal, porque essa flexibilidade cognitiva, sabe, de às vezes você saber que agora segura a sua onda, porque agora você sabe menos do que o outro, essa interação com o outro, ou seja, eu estou tentando aprender algo novo, estou tentando discutir algo que não faz parte da minha rotina. Isso é excelente você fazer para manter seu cérebro saudável. Pensa nisso, tá legal? Então, esse é um outro fator importante. Então, aí eu botei aqui, ó, ser muito curioso. Tem que ser curioso, tem que fuçar coisas. Quando eu falo isso, eu penso aqui, tem coisa, por exemplo, como eu fui eletricista e técnico em eletrônica, tem coisa que me chama atenção, né? Aí tem coisa que tem coisa que estraga. Ainda hoje eu faço muito isso. E aí eu desmonto para ver como é que está lá dentro. Como é que é a engenharia reversa. Então aquilo que funcionava, como não funciona, eu começo a desmontar para ver como é que era aquilo. Porque tem coisas, eu não preciso dizer, que a eletrônica e a eletricidade no meu tempo, isso eu tinha 17, 18 anos de idade, né? 17 a 19 anos de idade, 20 anos por aí. 17 a 21 anos de idade, agora eu me lembrei. Então, não preciso dizer, agora tem 30 anos depois, claro que muita coisa mudou. Então eu vou lá e desmonto para ver como era. Aí eu fico ali desmontando, como se não tivesse muita coisa o que fazer, que a gente tem um monte de coisa, só que eu sou curioso, eu vou lá e fico fuçando. Não sou um exemplo para assim exatamente, mas eu quero dizer que são coisas que você pode estar fazendo. Seja curioso, busque, leia, interaja, tente aprender algo novo. Todo mundo já ouviu falar disso, mas eu vou falar também, aprender uma nova língua.
tocar um instrumento, aprender a tocar um instrumento musical, isso muda, parece que pega o seu cérebro e vira do avesso e faz ele criar novos caminhos. E quanto mais caminhos, mais plasticidade, quanto mais plasticidade, mais saudável tende a ser o seu cérebro. Tá bom?